Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando hoje sobre teologia prática e vamos falar especificamente sobre viver pela fé, depender do sustento de Deus, viver crendo que Deus vai nos sustentar, vivendo crendo no que a palavra de Deus diz em Mateus, que Ele nos sustenta como Ele sustenta os pássaros, os rios dos campos, o Senhor é que nos sustenta. Eu gostaria de abordar aí esse aspecto da vida cristã, porque quando eu pergunto a uma pessoa, você tem o seu sustento vindo de onde? Como você se sustenta? Normalmente a pessoa vai responder o quê? Eu trabalho em tal situação assim, 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 eu tenho tal emprego, ou eu recebo uma aposentadoria, ou eu recebo uns bicos que eu faço, eu arrumo um dinheiro assim, assado. E, na verdade, estas respostas são meias verdades. Porque esses são os meios que Deus usa para te sustentar. Mas Ele pode usar qualquer meio. Ele é o Senhor das possibilidades. Para Deus não existe limitação. Ele pode usar o que Ele quiser, quando Ele quiser, para lhe sustentar. E você tem que entender e ter fé que o seu sustento vem das mãos de Deus. E, infelizmente, as pessoas perdem essa noção, porque estão acostumadas a viver de salário, estão acostumadas a viver de aposentadoria, estão acostumadas a viver pelo dinheiro que ganha no emprego ou ganha dos pais. E, na verdade, esse não deveria ser a fonte do seu sustento. A fonte do seu sustento é a graça de Deus. É Ele que te sustenta. Nós temos que entender esse foco, porque isso define como o cristão vive a sua vida financeira, a sua vida pessoal, a sua vida no dia a dia. Quando nós temos o foco na dependência de Deus, que Ele é que nos sustenta, independente do meio que Ele vai usar, nós estamos abertos a receber o que Deus tem para nós, independente da fonte que vier. Então nós estamos abertos a receber de Deus meios que às vezes nós nunca imaginaríamos que Deus usaria para nos sustentar. Fontes que nós jamais pensaríamos que Deus usaria para nos sustentar. Nós não ficamos dependendo somente de um salário, de uma aposentadoria, de um trabalho que fazemos, um bico ou qualquer outra fonte. Nós dependemos de Deus, então as possibilidades são incontáveis. Quando dependemos de Deus, nós não ficamos presos àquilo que Deus usa para nos sustentar. Muitas pessoas estão presas ao salário, estão presas ao cartão de crédito, estão presos aos pais, estão presos a uma aposentadoria, estão presos ao dinheiro que ganham. E limitam o poder de Deus na sua vida financeira, porque começam a depender dessas fontes e não do causador da fonte, do criador da fonte, que é Deus. Então, quando vai comprar alguma coisa, o que ela faz? Ela consulta o saldo bancário, ela consulta o cartão de crédito, ela consulta pessoas, e ela não consulta a Deus. Sendo que a consulta deveria ser a Deus, e não as pessoas, ou as contas, cartão de crédito, cheque, seja lá o que for, que você usa. Infelizmente, o cristão, ele inverte e começa a depender do seu salário, depender de pessoas, depender de outras situações, e não depender de Deus. E quando Deus manda você fazer alguma coisa, aquilo mas isso é ilógico, isso é impensado. Deus não age dentro do seu pensamento, nem da sua capacidade. Deus está muito além de tudo aquilo que você possa pensar ou imaginar. E Ele pode usar aquilo que Ele quiser, quando Ele quiser, para sustentar você, para te ajudar. Você entende isso? Quando você perde esse foco, você começa a esquecer de Deus. Você começa a esquecer da dependência de Deus. Porque quando você tem dinheiro na conta, quando você tem um cartão de crédito com bom limite, você começa a comprar as coisas e não consulta mais a Deus. Você começa a usar o dinheiro da maneira que você quer, da maneira que você acha. E o seu Deus começa a ser o seu dinheiro. O seu Deus começa a ser o seu emprego. O seu Deus começa a ser a sua aposentadoria, a sua fonte de renda. E não a fonte de toda a renda, que é Deus. E aí o que acontece? Você não ora mais, você não pede mais. Só vai a Deus quando? Quando falta. Aí você lembra.
Aí você dobra o joelho. Aí você não vai consultar seu cartão de crédito, você sabe que está falido. A sua conta está zerada. Aí você vai, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí você faz jejum. E aí você ora. Aí você busca Deus para que Deus supra a sua necessidade. Uma busca egoísta. Uma busca motivada pela ganância. Uma busca motivada pela necessidade. E não uma busca motivada pelo amor. Quando eu busco Deus, eu o busco por amor. E tudo que eu quero de Deus é que Ele me sustente da maneira que Ele quer. Quando Ele quer. E com a quantidade que Ele quer. E as pessoas não entendem isso. As pessoas se limitam a depender de uma fonte humana. E só busca Deus quando está passando com uma necessidade. Aí lembra que Deus existe. Lembra que, ai meu Deus, eu dependo do Senhor. Se não for o Senhor, o que eu vou fazer? Já fiz tudo, agora só falta orar. Ou seja, você não fez nada. Você não depende de Deus. Você depende de situações, de pessoas, de salários. E não verdadeiramente de Deus. Muitas pessoas estão passando por necessidades e vivem passando por necessidades porque elas só buscam a Deus quando estão passando por necessidade. Então Deus, como prefere muito mais a presença dela do que suprir a necessidade dela, do que suprir os desejos do coração dela, Deus então mantém ela no limite, para que ela sempre esteja buscando a Deus. Porque Deus sabe, se der alguma coisa a mais, ela vai se afastar dele. E isso é muito triste, porque isso não é viver pela fé. Isso é viver crendo naquilo que você vê, palpável. Então, quando você vê alguma pessoa sendo abençoada de uma forma sobrenatural, você nem entende. Você não consegue compreender como é que Deus deu um carro para aquela pessoa, como é que Deus deu uma casa, da onde Ele tirou esse dinheiro. Deus não tem satisfação nenhuma a dar a você. E Deus, Ele age da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. Muitas pessoas não conseguem entender isso. E vivem, são justos, eu falo que são justos, vivendo como se fossem incrédulos. Porque não dependem verdadeiramente do suprimento de Deus. Dependem do seu braço, da sua força. Então, aprenda. Deus, Ele nos supre. Nós temos que depender de Deus. E pela fé, o Senhor abrirá todas as portas necessárias. Se for trabalhando, se for em casa, se for um bico, se for um grande negócio, uma grande venda, seja lá qual for o método. Mas nunca perca esse foco. E nunca perca a motivação. O foco é Deus e a motivação é o amor. Teologia na prática. Logo, logo volto com mais um tema. Deus te abençoe.